Depois da morte, ele ainda cuida da casa. Meu pai faleceu no início de dezembro, então fui para casa ficar com minha mãe e ajudar com os preparativos do funeral. A casa parecia diferente, não só pela ausência dele, mas pela forma como o silêncio parecia pesado, quase vivo. Meu pai sofria de alergias, e por causa do nosso labrador amarelo, ele aspirava a casa todos os dias. Era quase um ritual. Ele dizia que uma casa sem barulho não tem vida. Engraçado, agora a casa tinha silêncio demais. Alguns dias depois da morte dele, sons começaram. Não era algo constante, mas acontecia do nada. Um ruído agudo, metálico, estridente, como um grito comprimido dentro das paredes. Minha mãe, que tem deficiência auditiva, ainda conseguia ouvir de vez em quando. E o cachorro, que sempre foi calmo, reagia instantaneamente. Ele disparava escada abaixo, rosnando baixo, focado em algum ponto que nunca conseguíamos identificar. Ele farejava desesperadamente, girava, e depois ficava parado, encarando o vazio. Eu tentei racionalizar. Talvez fosse um pássaro preso na chaminé. Descemos, verificamos tudo. Nenhum pássaro. Nenhum som. Nada. Mas a sensação que a casa deixava era de observação. Como se algo estivesse ali, caminhando devagar, esperando. Isso aconteceu várias vezes por dia. Mas em uma noite foi pior. Nós havíamos acabado de apagar as luzes. A casa estava completamente silenciosa, aquele tipo de silêncio que dói no ouvido. E então, pouco antes de subir para dormir, o som veio novamente. Mas dessa vez, ele não foi rápido. Ele arrastou. Agudo. Prolongado, como se algo estivesse empurrando lentamente alguma coisa pelo chão. O cachorro começou a rosnar, não de medo, mas de aviso. Ele encarava a escuridão da sala como se tivesse alguém ali. Nós descemos com o coração disparado, e mais uma vez, nada. No dia seguinte, minha mãe saiu com minha irmã, e eu fiquei sozinho na casa. Notei que havia pelos do cachorro por toda parte. Meu pai jamais permitiria aquilo. Ele sempre dizia que a casa respira melhor quando está limpa. Foi então que fui buscar o velho Hoover. Desci, fui até o lugar onde ele sempre guardava o aspirador, e quando peguei a alça para puxá-lo, o som começou. Exatamente o mesmo. O mesmo tom. A mesma intensidade. A mesma duração. Só que agora, o aspirador estava parado. Minhas mãos estavam nele. E nada estava se movendo. Mas o som continuava. Como se as rodas estivessem girando, mesmo sem sair do lugar. Foi aí que percebi outra coisa. O aspirador estava levemente virado, como se alguém tivesse puxado antes de mim. Naquele instante, eu não consegui explicar. Não acredito em fantasmas. Não acredito no além. Mas naquele momento, senti algo. Não medo, mas a sensação de que alguém ainda estava tentando cumprir um hábito. Um costume. Um último gesto. O cachorro se aproximou lentamente, cheirou o aspirador, abanou o rabo, e deitou ao lado dele. Como fazia quando meu pai ainda estava vivo. Eu desliguei o aspirador e o som cessou imediatamente. A casa ficou silenciosa de novo. Mas desde então, às vezes, no meio da noite, eu juro que escuto aquele barulho metálico, vindo lá de baixo. Como se alguém ainda estivesse tentando manter a casa limpa. Como se ele nunca tivesse realmente deixado a casa. Uma viagem que não saiu como o esperado. Há cerca de 2 anos, eu estava dirigindo para casa de uma reunião de família bem tarde da noite, e a viagem era de cerca de 2 horas. Eu não fiquei à noite porque tinha que voltar para o trabalho no dia seguinte. A maior parte da viagem foi em estradas com arbustos e árvores densos de ambos os lados, as realmente assustadoras que você vê muito em filmes. De qualquer forma, eu estava dirigindo há cerca de 45 minutos e estava começando a ficar muito cansado. Você sabe como às vezes você simplesmente fica realmente cansado, do nada. Bem, sim, isso aconteceu comigo. Eu sabia que não ia durar, mas não encontrei nenhum lugar onde eu sentisse que pudesse estacionar e dormir com segurança. De qualquer forma,
Depois que ficou claro para mim que eu não ia encontrar um lugar para parar, e meu cansaço não estava passando, eu fiz algo muito questionável. Eu parei no acostamento da estrada, na grama, atrás de alguns arbustos, para tentar esconder meu carro de qualquer outra pessoa que estivesse passando. As estradas não estavam vazias. Eu encontrava outro carro a cada poucos minutos. Anotei mentalmente que o horário era 11h22 e depois dormi. Algum tempo depois, fui acordado por um som de arranhões. Olhei para o relógio, 11h50. O som parou depois de alguns segundos, e como eu ainda estava extremamente cansado, não me preocupei em olhar ao redor e simplesmente voltei a dormir. Mais tarde, fui acordado pelo mesmo som, e agora eram 12h40. Desta vez, realmente me assustou porque o som não parou. A ideia passou pela minha cabeça de que era apenas um animal inspecionando o carro, mas porque ele voltaria quase uma hora depois de ter ido embora da vez anterior. Olhei no meu retrovisor e apenas consegui vislumbrar algo correndo para a floresta. Agora, na época, eu pensei que era o maldito assassino do gancho. Sabe, aquele que arranhou o carro do casal e depois matou o cara quando ele saiu para investigar. Foda-se, pensei comigo mesmo. Então saí correndo dali. Havia uma curva a não mais de 100 metros na estrada, e quando eu a contornei, havia um carro estacionado no acostamento da estrada, com a porta do lado do motorista aberta. Eu reduzi a velocidade apenas para olhar, para ver se havia alguém lá dentro. Não havia. Então olhei no meu retrovisor. Eu não vi nada, e de repente esse cara vem correndo pela esquina. Ele começa a gritar comigo, gritando coisas como: Ei, você, sai do seu carro, agora! Eu saí correndo dali e acelerei. Nunca mais vi o cara. Moral da história: não durma no acostamento de uma estrada deserta.